Olá, meu nome é Everton, eu sou do time da Matter e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa plataforma de busca de editais e oportunidades de fomento. Quando você acessar a nossa plataforma, a primeira visão que você vai ter é essa. A gente de cara mostra os principais editais que nós encontramos na nossa plataforma e também alguns dados bem interessantes sobre eles. Por exemplo, o número de editais que nós temos na plataforma neste momento e o potencial de captação estimado para esses 791 editais. Este número ele varia conforme o período do ano e conforme novos editais vão abrindo e vão fechando a data. Hoje, a gente mapeia mais de 6 mil instituições. Só no ano de 2019, nós encontramos 4.200 editais e 3,3 bilhões de oportunidades de fomento. A partir do momento que a gente começa a fazer alguns filtros, esse número sempre vai editando e sempre vai alterando. Então, aqui é sempre uma forma interessante de você buscar e olhar informações de acordo com os filtros que você está fazendo. A gente consegue fazer alguns filtros, por exemplo, também. Bom, quais editais são de fluxo contínuo, né? Editais que estão sempre com o processo de submissão aberto, sempre buscando novos projetos. Então, hoje, por exemplo, nós temos 502 editais, com oportunidade aí de 1,6 bilhões de oportunidade de fomento, de captação. A gente consegue também visualizar quais editais já tiveram processo de submissão fechada. Dessa forma, a gente consegue se planejar, por exemplo, editais que anualmente têm um ciclo e anualmente eles abrem e fecham. Então, a gente consegue entender, por exemplo, qual o período do ano que determinado edital sempre abre. E dessa forma, você vai se planejar, já vai preparando o seu projeto para, por exemplo, submeter no ano de 2020. Outra forma que a gente consegue fazer também é adicionando alguns filtros. Então, a gente consegue adicionar alguns filtros por áreas, por grandes áreas do conhecimento, por sub-áreas, ou por data. Né? Então, data de submissão antes de, por exemplo, um período específico. Eu vou botar aqui, botar o mês de abril aqui, por exemplo. Então, quais são os editais que vão ter que o processo de submissão encerra-se antes do final do mês de abril? Bom, a gente tem 425 editais, com 56 milhões de oportunidade para esses editais. Outra forma da gente fazer a busca é diretamente através de palavras-chave. Então, eu vou botar aqui antropologia, por exemplo. Ótimo, ele já vai aparecer aqui. Então, para a palavra-chave antropologia, foram encontrados 24 editais com 5,3 milhões de potencial de captação estimado. Essa palavra-chave, né, ela vem ou geralmente através das tags, que nós colocamos através de uma análise qualitativa desses editais e dos sites desses editais, ou até do próprio texto do edital. Então, em algum momento, essa palavra-chave antropologia provavelmente apareceu dentro do corpo do texto desse edital. Quando a gente encontra um edital que a gente julga ser interessante, então a gente consegue, por exemplo, analisar melhor esse edital. Então, quando a gente clica nele, sempre vai ter um resumo das principais informações e principais pontos. Então, qual que é a instituição que está fornecendo esse edital, uma descrição breve desse edital, qual é a data limite para submissão, os valores que englobam esse edital e também a elegibilidade. Você também consegue acessar diretamente o site do edital e o formulário para a submissão para esse edital. Quando você encontra um edital e vê que ele é interessante para você, você pode marcar ele como favorito. Sempre que você marca editais como favoritos, a gente consegue acessar uma barra que vão reunir todos os editais que você já marcou como favoritos. Dessa forma, você tem de maneira organizada os editais que são mais estratégicos e mais importantes para você. Então você consegue ficar sempre revisitando esses editais e analisando os detalhes para o momento do projeto, da inscrição do projeto, para o momento do desenvolvimento do projeto. Né? E aí, sempre que você, por exemplo, fez o processo de submissão para esse projeto, você pode ir marcando e acompanhando essa evolução. Então, ótimo, esse edital eu já submeti. Legal, e agora, depois que eu ganhei esse edital, eu também consigo marcar esse edital como ganho. A gente consegue também, aqui dentro da plataforma de busca de editais, criar filtros, né? E esses filtros, eles são buscas que a gente pretende fazer e a gente consegue deixar salvo para sempre nos ajudar, por exemplo, a encontrar um edital para determinada área específica, um determinado tipo de edital, e a gente sempre consegue aplicar esse filtro lá no momento de busca e aí vão aparecer os editais que estão alinhados
com os critérios que a gente utilizou aqui nos filtros. Então eu vou criar um filtro novo aqui, por exemplo, de engenharias. Ótimo. Então a gente vai usar quais são os critérios. A gente pode usar oportunidades, tipos de fomento, as oportunidades de fomento, palavras-chave, grandes áreas, áreas de conhecimento, ou estados no caso de oportunidades locais. Então eu vou botar aqui grandes áreas. Então a gente vai buscar na área de engenharias. E aí a gente pode usar critérios e ou critérios ou. Então eu quero com a grande área de engenharia e com a grande área de ciências exatas, por exemplo. Então vamos criar um critério E. Então, ou, por exemplo, engenharias e... eu vou aqui tipo de fomento, oportunidade de fomento, eu quero oportunidades nacionais. Ótimo. Então, vou cadastrar esse filtro, está salvo. Esse filtro já está salvo aqui. Bom, agora a gente vai aplicar esse filtro. Então, a gente volta lá para a ferramenta de busca. Eu vou apagar aqui a palavra-chave antropologia, né, porque ele está fazendo filtro pela palavra. E vou adicionar o filtro que eu criei aqui de engenharias. Ótimo, ele já aplicou o filtro, já trouxe aqui para a gente os números de editais encontrados utilizando aquele filtro. Então, o filtro a grande área engenharia e com oportunidades nacionais. Ótimo. Então, aqui a gente consegue fazer novamente aquele trabalho de qualificação, de entender quais são os filtros, quais são os editais que são estratégicos. E dessa forma, a gente pode aqui adicionar como favorito para ter sempre um acesso rápido a esse edital quando a gente quiser, quando a gente for desenvolver o processo do projeto. Se você tiver alguma dúvida sobre a nossa plataforma, tem a central de ajuda aqui no cantinho que você pode consultar ou mandar direto uma mensagem para o nosso time com a dúvida que você tem sobre a plataforma. Se você está buscando recursos para pesquisa em sua instituição, converse com o nosso time comercial, agende uma demonstração e um teste para a sua universidade. Mais de 70 instituições já utilizam e aprovam a nossa plataforma para acelerar os resultados em pesquisa. Tá ótimo? Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Abraço!